Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta sexta-feira, Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Isso mesmo, apenas 2 versículos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse então Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então eles sim jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. É uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, chegamos então na sexta-feira penitencial da Quaresma. Isso mesmo, dentro desse tempo da Quaresma, sexta-feira é um dia penitencial. E não tem a diferença, não é? O tempo da Quaresma é penitencial, mas sexta-feira também é um dia penitencial. Mas que não se resume ao tempo da Quaresma, como muitos pensam, que é apenas a sexta-feira da Quaresma que é penitencial. Não. Todas as sexta-feiras do ano é penitencial, tirando os dias de solenidade e oitava da Páscoa, que cai justamente na sexta-feira. Mas o dia penitencial sexta-feira é sempre independente do tempo da Quaresma. Ou seja, tem muitos católicos que não fazem penitência na sexta-feira. Acham que não precisa. Precisam, irmãos. A igreja nos orienta. Ela não obriga ninguém, mas ela nos orienta que todo católico batizado tem que se abster da carne na sexta-feira. Isso não sou eu que estou dizendo, é os documentos da igreja que diz. É os documentos da igreja que diz. E principalmente no tempo da Quaresma. Se você não tem um hábito, passe a ter, você vai ver que bênção que é. Porque quando a gente faz jejum, penitência de alguma coisa, em prol do Senhor, nossa, múltiplas bênçãos recaem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A pergunta dos discípulos de João Batista é sobre o jejum. Como é que pode? Nós, os discípulos de João Batista e os fariseus, fazem jejum, enquanto seus discípulos não. Enquanto seus discípulos não. E Jesus então dá uma belíssima resposta. Como é que eles vão jejuar se o noivo está no meio deles? Ou seja, se Jesus está no meio deles. Então não tem sentido. Mas chegará um tempo que o noivo será tirado e aí sim eles jejuarão. Eles jejuarão. A motivação do jejum dos discípulos de João Batista era principalmente voltado ao arrependimento e à preparação da vinda do Messias. Era para isso que os discípulos de João Batista jejuavam. E esses discípulos terão contato com o Messias na primeira vinda dele deste mundo. Já a motivação do jejum dos fariseus era cumprir regra por regra. Então uma motivação para os discípulos de João Batista. E agora outra motivação para o jejum dos fariseus, que é regra por regra. Nós às vezes, irmãos, caímos também nessa armadilha. Quantas vezes nós também vivemos a Quaresma como uma regra pela regra, um jejum da sexta-feira como uma regra pela regra. E não é assim que nós devemos tratar a Quaresma. Mas vamos seguir aqui com essa dinâmica das modificações, até porque em relação aos fariseus não era perceptível a mudança interior. Então era regra pela regra e era apenas exterioridade. Tanto que Jesus chamava de sepulcros caiados, né? Que por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E que Jesus possa olhar para nós e não nos chamar assim de sepulcros caiados, de bela viola. Jesus possa olhar para nós e ver que nós realmente estamos jejuando, fazendo penitência em prol dele, desse sacrifício na cruz. Jesus se doou na cruz por amor a cada um de nós. É por isso que nas sextas-feiras nós católicos jejuamos, fazemos penitência em prol, é o mínimo que a gente faz, mas o mínimo do mínimo que a gente faz diante do que Ele fez por nós. Jesus morreu na cruz por nós.
Então, que a gente possa retribuir esse amor. Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Ótimo final de semana. Paz e bem. Não se esqueçam de compartilhar.